Olá, é muito bom ter você aí do outro lado assistindo esse vídeo. Nesse vídeo, ou no assunto de hoje, eu estarei falando sobre o ser santificado. Afinal de contas, qual é o fundamento bíblico sobre o ser santificado? Qual o fundamento bíblico sobre o ser santificado? Ser santificado é ser separado. Os sinônimos para santificados são santos, consagrados e sagrados. A Bíblia fala de coisas certamente sendo santificadas, como o Monte Sinai, você vê em Êxodo capítulo 19, versículo 23, e ofertas ao templo, onde você vê registrado em Mateus capítulo 23, versículo 17. Dias como o sábado também é evidente na Bíblia, como por exemplo em Êxodo capítulo 20, versículo 8, dizendo que o sábado é um dia santificado. Nomes como o de Deus, registrado por Mateus, em Mateus capítulo 6, verso 9, também nos dá a ideia de que é um nome santo, e certamente o nome de Deus é santo. E pessoas como os israelitas, baseado em Levítico capítulo 20, versículo 7 a 8, pelo que Moisés escreveu, exatamente Deus diz que é um povo santo, ou sereis para mim um povo santo, falando para o povo de Israel, a nação israelita. E cristãos, pelo que Paulo escreveu em Efésios capítulo 5, verso 26, também exatamente são considerados como povo santo. No entanto, dizer que uma coisa é santificada significa que é separada para um uso especial ou para um propósito exclusivo especial. O Monte Sinai foi separado de todas as outras montanhas para a concessão da lei. O templo em Jerusalém foi separado de todos os outros locais para a adoração do único Deus verdadeiro. Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 16. As coisas santificadas, na verdade, são reservadas para os propósitos de Deus e não devem ser usadas para tarefas mundanas, ou quando nos bem entender. Na noite em que Babilônia caiu, por exemplo, o rei Belsazar mandou trazer os utensílios de ouro e de prata do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Isto está em Daniel capítulo 5, verso 2. Esse foi um dos atos finais de Belsazar, sem dúvida, pois ele foi morto naquela mesma noite pelos persas invasores. O nome de Deus é sagrado. Lucas escreveu no capítulo 11, verso 2, e qualquer uso descuidado ou desrespeitoso de seu nome certamente é profano, torna-se pecado. E daí onde você pode ver em Êxodo capítulo 20, verso 7, onde Moisés registrou no decálogo Deus dizendo: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Jesus falou de si mesmo como sendo santificado em João capítulo 17, versículo 19. Em outras palavras, ele é santo e separado do pecado. Seus seguidores também, obviamente, devem ser separados do pecado e para o uso de Deus. As pessoas que são santificadas nascem de novo e, portanto, fazem parte da família de Deus. São reservadas para o uso de Deus e em santificação do Espírito em suas vidas, certamente. Elas entendem que foram chamadas para serem santas. Ser santificado, de facto, significa que Deus tem trabalhado em nossas vidas. De acordo com a lei do Antigo Testamento, o sangue de um sacrifício era necessário a fim de separar as coisas para Deus. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Hebreus capítulo 9, verso 22. O sangue
era aspergido nos móveis do tabernáculo, na roupa sacerdotal e na pessoa, ou nas pessoas. Nada era considerado santificado até ter entrado em contato com o sangue. Esta era, de facto, uma imagem da aplicação espiritual do sangue de Cristo para a nossa salvação. Através da aspersão do sangue de Jesus Cristo, com base ao que escreveu Pedro em sua primeira carta, capítulo 1, verso 2. Assim como o templo antigo era santificado para o uso de Deus, nossos corpos, de facto, templos do Espírito Santo, também são separados para os santos propósitos de Deus, segundo o que Paulo escreveu em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 19, onde ele diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Portanto, ser santificado significa que a palavra de Deus teve um efeito sobre nós. É através da palavra que Deus nos purifica e nos torna santos. Deus convida nós, pecadores, a aproximarmos-nos dele, assim como somos para recebermos a sua misericórdia e perdão. Quando somos salvos, o Espírito Santo certamente inicia a sua incrível obra de nos transformar na imagem e semelhança de Cristo. Ser santificado, em outras palavras, significa que Deus nos ama demais para nos deixar permanecer os mesmos. A oração do apóstolo Paulo, registrada em primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, onde Paulo escreveu: "O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo." Essa oração certamente é para todos os cristãos de todas as épocas, em outras palavras, para todos os filhos de Deus. Se você se acha ser filho de Deus, então há um chamado para a santificação. É necessário que atendamos às palavras registradas nas Escrituras Sagradas, apelando-nos para sermos separados como um povo santo, porque somos povo santo de Deus. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família. Até a próxima.